Olá, delícia estar aqui nos bastidores com essa minha amiga que volta pela segunda vez ao Sintonia. Sinal que ela é muito boa, né? Queria agradecer muito a audiência de vocês, porque o programa Sintonia tem se firmado muito como um programa de boas notícias, pessoas entrevistadas interessantes e temas bem instigantes como é o de hoje. Eu queria, inclusive, comentar que na minha atividade de palestrante, que eu também faço palestra, né? Eu tenho aprendido muito o conteúdo com as pessoas que vêm aqui. Então, creia, a minha palestra está cada dia melhor, com todos esses ensinamentos. E hoje eu trago uma querida, Margarete Signorelli, que vai dar boa tarde para depois eu falar dela. Por favor. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui. A Margarete, mais uma vez, né? Mais uma vez. Não, a Margarete é o seguinte, ela já vai ter que ter uma carteirinha aqui na UltV, porque ela veio a primeira vez. Aliás, você foi uma das primeiras, no primeiro mês do meu programa. Eu lembro. Você que era tudo vermelho. Isso, era lá embaixo. Agora eu fui promovida, piano. mas não tem piano. E a Margarete, como sendo uma das primeiras, ela foi meio cobaia minha. Mas você estava ótima. Estava ótima. Ai, que bom ouvir isso, né, gente? Estava mesmo. Então, deixa eu vir uma outra vez, essa é a terceira. Você veio num aniversário, eu acho. Verdade, no seu aniversário. Então ela já está habituê aqui da casa, já conhece. Essa é a minha carteirinha. Vai ter uma carteirinha. A Margarete, ela é certificada em coach executiva e coach de relacionamento conjugal no Brasil. Gente, isso é tudo de bom, né? E tem também coach de relacionamento nos Estados Unidos. Como é que fala aqui? Feminine Power. Feminine Power Mastery. Mastery. Ah, tá. Dos Estados Unidos. E terapeuta em EFT, que talvez você não conheça, que é Emotional Freedom Techniques. Uma acupuntura sem agulhas. Mas melhor do que eu falar, é a Margarete falar, né? Querida, prazer ter aqui você de novo. Bom. E aqueles bastidores ali no camarim, vou te contar, valeram muito. Aquilo lá não tinha preço. Foi muito hot, não foi? Foi muito bom. Muito bom. Então, tem alguma novidade? Conta da última vez que você veio. Então, tem sim. Conte pra nós aí. Tem duas novidades. Duas. Que, além do... Antes eu já era, né, coach de relacionamento e de desenvolvimento e do EFT. Uhum. E agora eu tô lançando um produto que chama Permita que ele se apaixone por você. Fala de novo. Pra você que é solteira. Conte, fala olhando pra câmera. Então, eu Permita que ele se apaixone por você. O que aconteceu? Nossa, que no tema. meu blog, né, eu tenho um blog, e eu escrevo algumas coisas sobre relacionamento, só que eu comecei a ver que as respostas, não eram comentários daquilo que eu tinha escrito. Era, ai, por favor, minha vida assim, e contavam, cada uma contava. Você virou uma o seu terapeuta? problema. Não, mas eu sempre trabalho pro lado do coach, né? Uhum. O coach, a diferença da terapeuta pro coach é que o coach é ação, né? É movimento. Então eu não faço terapia de modo algum, né? Nem interfiro, mas respeito muito o processo terapêutico. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu estava ocupando às vezes 6 horas do meu dia respondendo tudo que estava dentro do blog. Aí eu falei, peraí, eu respondia de uma forma que eu assertiva, né? Porque afinal a pessoa me mandava aquilo escrito. E aí eu falei assim, peraí, eu preciso montar um conteúdo, porque aquilo eram coisas bem pontuais, de mulheres que queriam se relacionar com alguém, ou que começavam, ele ligou, aí a gente transou, ele desapareceu, ele não ligou mais, ou até um vídeo que eu lancei essa semana, a cor dele não tava. Nossa, ou, que grave. eu dei meu telefone, ele não ligou, eu posso ligar, então uma série de coisas. E aí eu falei assim, peraí, então o que eu vou fazer? Eu vou juntar o conteúdo dos maiores especialistas em relacionamento do mundo, porque deixa eu deixar uma coisa clara, uma coisa é você ser coach, o processo de coaching, você é o personagem principal. Então eu trabalho eu e a pessoa, então é focado na pessoa. Quando você junta um conteúdo de relacionamento, ali eu juntei um conteúdo para a pessoa entender, em primeiro lugar, no começo é um empoderamento feminino, é um curso para mulher, apesar que eu já tive mulheres casadas que foram fazer o curso presencial e falaram, o meu casamento mudou, porque Mas mudou porque separou ou mudou porque incorporou? Incrível, porque no começo é empoderamento feminino. É você se conhecer, saber suas necessidades, os seus limites. Respeito por si, né? Exato, porque a gente não se conhece, Beth. Verdade. Por incrível que pareça, a mulher se conhece muito pouco. O homem se conhece mais.
Ele não se conecta tanto com o emocional dele, mas ele sabe dos limites dele. No entanto, que se você pisar no pé dele, teoricamente, ele vai falar, pode parar por aí. E nós, a gente fica, ele pisou no meu pé, acho que eu não vou falar nada, porque senão ele vai ficar chateado. A gente não tem o limite, porque a gente nem sabe onde é o nosso limite. Então, a primeira parte do permita é a mulher se entender e se conhecer. E a segunda parte é mostrar, olha, esse hormônio funciona assim para os homens, esse hormônio funciona assim para você, ele se comporta dessa forma, porque o cérebro dele funciona dessa forma, o seu funciona dessa forma, técnicas de comunicação. Então, é uma parte todinha para você se relacionar melhor com o homem, depois de você ter se entendido e se Primeiro se comunica com si mesmo, para depois com o parceiro, né? Exatamente. E aí, algumas pessoas que foram fazer o curso presencial, né, que tem ele se chama Permita-se. Permita que ele se apaixone por você. Ai, que lindo. Permita que ele se apaixone por você. É demais. Porque nós somos o bloqueio. Né? A primeira parte também não é só o empoderamento, mas você entender que você pode estar bloqueando alguém de chegar na sua vida muitas vezes por muitas áreas. Inclusive por ainda ter um espaço no seu coração uma pessoa do passado. Tá. Então a gente tem que resolver o passado. Limpar bem, limpar a casa para receber o novo. Para receber o novo, mas receber o novo de uma forma muito harmônica, né? É receber porque você está bem e você está receptivo, e não ainda com ressentimentos do passado, pessoas que você tinha que perdoar e não perdoava. Então tem uma série de coisas que a gente precisa fazer em nós mesmos para que aquele não seja mais impedimento. Outro grande impedimento é a crença. Sim. Se você pensa que você não está dificultando que alguém chegue na sua vida achando que todo homem é cafajeste, pode ter certeza que a gente que faz o bloqueio, né? É um grande impedimento. Ou todo homem é cafajeste, ou eu nunca vou ser feliz no amor, eu não mereço. Homem mente, tudo isso é crença. E tudo isso, não só falando energeticamente, como psicologicamente, você afasta, não tem como um novo amor chegar para você. Mas e como é a técnica para você tirar essas crenças da pessoa? Porque tem que ter, você aplica isso em cada pessoa? As pessoas então você ajuda a limpar, tem lição de casa, inclusive? Inclusive, então, o Permita nesse produto, né, que eu estou lançando na internet, tudo que brota dali, que a pessoa vai fazendo, eu falo, anote. Porque o que vai fazer a diferença do Permita para um livro de autoajuda? Eu não tenho nada contra livro de autoajuda, sempre li. O livro de autoajuda, você lê, se identifica, chora, liga para a amiga, compra, maravilhoso, você vai adorar. E aí a pessoa fala, nossa, vira best-seller, tá tudo ótimo. Eu tenho o maior respeito e acho que é muito bom. Só que, um mês depois, a pessoa fala assim, você leu aquele livro? Você fala, li, é bom, é maravilhoso, leia, mas do que se trata? Você faz... Não lembro, mas leia. Então é interessante isso, né? O que faz a diferença do Permita? O Permita, eu explico, a pessoa fala, é a minha vida, eu me identifiquei. Aí eu falo, qual a competência que você vai ter que trabalhar em você para desenvolver isso? Ou qual o exercício que você vai ter que fazer para desenvolver isso? Então você desenvolve aquele músculo, e uma vez que ele esteja desenvolvido, ele não vai voltar mais para trás. É mais ou menos isso. Às vezes a gente chega numa situação que a gente não sabe o que a gente tem que desenvolver na gente para conseguir aquilo que a gente quer. E com perguntas você descobre. E eu percebo assim, você tem muito contato com diversas pessoas, né? A mulher, ela não fica um pouco escondida atrás da sua própria competência, às vezes ela não sabe do que ela é capaz, ela tem um poder maravilhoso, só que ela se acanha, não vai dar certo, não ousa, não é, Margarete? Exato. A gente tem que ousar, porque se a gente fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo, não é isso? Eu tenho uma comparação porque a mulher não se conhece, muitas das mulheres. Nem fisicamente, muitas vezes, né? Nem fisicamente. O que acontece com a mulher é que muitas vezes ela está mais preocupada em se defender do homem. E que não é a verdade, ela não precisa se defender. Eles podem fazer uma parceria. Quando você não tem certeza de alguma coisa, você reage, certo? Se alguém chega e faz alguma coisa que você não gosta e que você já tinha sentido aquilo anteriormente, você reage de uma forma que não é legal. Quando você tem certeza dos seus limites, você já fala, que você já sabe. Por exemplo, um homem gritar com você. Ele grita uma vez, duas, três, a quarta você vai reagir. Quando um homem
pensa em gritar a primeira vez com você e você já sabe que aquilo é o seu limite e definitivamente você não quer aquilo, você vai falar, olha, nós vamos parar por aqui. Você não deixa acontecer a segunda vez. Entendi. Porque você se conhece, você percebeu que aquilo é o seu limite e é um dos seus nãos. Porque existem os sims e os nãos. Um quadro da minha palestra é exatamente isso, que quem está no equilíbrio age. Tem ponderação, congruência, né? Tranquilidade. Quem não está no equilíbrio reage, não é assim? Então, e eu acho que à medida que a gente vai desenvolvendo um certo grau de conhecimento, de amadurecimento, a gente chega nesse platô assim de não reagir. A pessoa fez algo que você não gosta, você vai gastar sua energia batendo boca, sai de perto, sabe? Releve. Lógico que você não vai levar desaforo para casa, uma ofensa, mas não deixa chegar nesse ponto. É exatamente não deixa chegar nesse ponto. É o que você está falando, né? É porque aí a mulher, ela cede, e aí ela chega num ponto que ela fala, o homem é meu inimigo, eu não quero mais saber de homem, todos os homens são cafajestes. Mas peraí, quem é que cedeu? E cedeu com diferentes homens. Então você se expõe de uma certa forma que não foi nem ele que te machucou, você machucou a si próprio. Você se permitiu magoar. Você se permitiu magoar. Então... Eu tenho uma crença assim, ninguém magoa ninguém. A gente se deixa magoar. Exatamente. Tá certo isso? Totalmente. Que eu não sou terapeuta, às vezes eu fico tirando umas lições das coisas que eu aprendo. Não, mas tá tudo certo. Se alguém te magoa, você fala, onde é que eu estou magoando a mim mesmo? Tudo que a pessoa faz, nada pode chegar para você se não for pelo seu intermédio. Então, se chegou, é porque você permitiu. E não dá o poder à pessoa, né? Exato. O fulano vai me magoar, o fulano vai me fazer sofrer. Calma. O que é que você quer exatamente? Né? Você vai deixar que alguém te magoe? Você vai deixar sofrer por algo que você não quer? Legal. O querer é outra coisa também. Então vamos lá, pode. A gente nem sabe muito o Nós que vamos precisar de 2 horas de programa, porque a gente tem tanta coisa para falar. Qual é o querer? Vamos lá. Não, então, o querer, a mulher não sabe o que quer. Quando, no começo do coaching, né? Independente do permita, mas o que você quer? O que a gente está fazendo aqui? Que é a sessão introdutória do coaching, que é onde a gente determina a nossa intenção, que no coaching executivo chama de meta. O que é que você está fazendo aqui comigo? O que é que você quer? A pessoa fica... Não sabe. Mas o que eu quero mesmo? Então, precisa botar o pé no chão, porque a mesma coisa você chegar num táxi e falar assim, moço, vai rodando aí. Ele vai falar, desculpa, eu tenho que ir para minha casa. Para onde a senhora vai? Não, vai rodando. Tem que chegar com um objetivo, Com né? um objetivo. Se você chegar e falar, eu quero ir para tal lugar. Como se você chega numa sorveteria, aquele monte de sorvete, você olha pro cara e fala, eu quero um sorvete. Ele vai falar, tá, qual? Não, eu quero um sorvete. Então você tem que saber muito claro. Primeiro, para você conseguir materializar aquilo que você quer. Certo. Então agora eu já estou entrando no mundo quântico. Né? O mundo quântico, você tem que saber o que você quer, visualizar que você já tem e dar um passo. E crer que você pode. Não tem que crer que pode? Você já tem. Você já tem. No mundo quântico, o que você emana, você recebe. Se você ficar assim, eu quero ter dinheiro, você está vibrando na energia de quem não tem. Você não vai ter dinheiro. Fale mais sobre isso. Como é que é depois? Como é que quando fica você a energia fala, de quem tem? eu quero ter dinheiro, ou eu quero ter um namorado, você está vibrando na energia de quem não tem. Você vai receber mais, não ter. Agora, se você fala, eu quero ter mais dinheiro, você está vibrando na energia de quem já tem. E ter um namorado, que vai também do meu trabalho de visualização, você tem que sentir, não só imaginar, visualizar, mas sentir que você já tem. Como é que eu faço isso? Tem técnicas para isso. Deve ser o máximo. É o máximo. A princípio é desconfortável, mas depois você aprende e continua fazendo. Você visualiza que você já tem, já se vê no futuro tendo, você vai estar emanando toda aquela energia de já ter, você vai receber. Isso é bem bacana, né? Enxergar por esse Eu tenho histórias para contar. Você vai me dar exemplos. É isso que você está falando de querer algo. Me veio agora uma lembrança num desses cursos que eu fiz com o Alcides Melhado, que é o alquimista, que já veio aqui também várias vezes. Ele fala, não peça saúde. Eu quero saúde. Se você pede saúde, é porque você não tem saúde. Você não tem. Então, agradeça a saúde que você tem. Que você já tem. Muda, não muda, Margarete? Fica com... Então, não é assim, eu quero dinheiro. Não, agradeço todo o dinheiro que me fez chegar até aqui. E posso fazer um adendo? Claro, você que manda aqui. Agradecimento é a energia mais poderosa que você pode vibrar. Tem um livro que chama Power versus Force, que é poder versus a força.
Não tem tradução ainda em Ah, que português. pena. É um livro dessa grossura, chatíssimo. É mesmo? Chatíssimo. Mas tem um capítulo que fala sobre a energia que a gente vibra. Eles monitoraram pessoas, tá? Eles puseram aqueles monitores para medir a energia emanada. E fizeram uma unidade de medida de 0 a 100. Tá? Então, eles começaram a ver como é que vibrava as palavras negativas. Então, fizeram uma série de palavras negativas. Mapearam, né? E as pessoas aquelas palavras negativas eram abaixo de 200. A vibração da pessoa era abaixo de 200. As palavras positivas e que a gente tem que vibrar tem que ser acima de 500 para a gente estar vibrando num nível alto para você conseguir tudo aquilo que você quer. Dalai Lama estava acima de 700. Não imagina. Tá? Buda devia estar, sei lá. Não, mas aí já não tinha como Não medir. tinha, eu sei. Naquela época, mas também, né? Como Cristo, Gandhi, Cristo 1000. Mas Então, fala do Dalai Lama que interessa, então, que é mais desculpa, real. eu falei de 0 a 100, não, é de 0 a 1000. Tá. Então, a gente tem que vibrar acima de 500. E uma das palavras que a gente tem que vibrar, que é mentalizar, é agradecimento. Agradecimento. É a pra mais tudo, né? potente. Pra tudo. Tudo. Até agradecer às crises, aos problemas, porque eu imagino assim, se você está tudo bem, a saúde maravilhosa, não tem nenhum problema, não tem nada para conquistar, que graça tem a vida? Exato. Tem que sempre sonhar. Eu penso assim, o ser que parou de sonhar, ele parou de viver. É sempre olhar lá na frente e falar, o que eu quero de bom para mim? E lógico, esse sonhar lá na frente não é com a gente isoladamente, tem que estar sempre lembrando o que eu estou sonhando vai reverberar bem ao meu redor, ao meu próximo. Porque eu não posso assim, ligar aquele botãozinho, né, e ir lá capotando, certo? Me desculpa se eu te interrompo. Não, mas eu posso falar uma coisa da dificuldade? Continue, da dificuldade. Quando a gente está na dificuldade, a gente nunca pode perguntar por que isso, o que é aquilo, o que você quer de mim. Não, tem que ser o que é que eu tenho que experimentar aqui. A palavra é experimentar. Não pode ser nenhuma outra. Quando você pergunta... Aprender também não? Não. É mesmo? O que é que eu tenho que experimentar aqui? Porque você está mandando uma pergunta e imediatamente você vai receber a resposta. Você tem que experimentar paciência, resiliência, generosidade. A resposta vem e para o sempre, experimentar. Cada coisa que estiver acontecendo na sua vida o que é que eu tenho que experimentar aqui. E depois agradecer a oportunidade de estar podendo desenvolver naquela coisa que você tem que experimentar. Eu tenho 3 palavrinhas para o ser humano integral, vamos dizer assim. Amor, gratidão e perdão. Eu acho que quem consegue vivenciar isso no dia a dia é uma pessoa muito mais plena, tranquila, porque se ela ama, ela não vai fazer desfeita para ninguém. Se ela é grata, ela vai ter muito mais. E se ela consegue perdoar, embora seja... Tem gente que fala assim, não, mas quem sou eu para perdoar? Perdoar é importante. Nossa! Porque faz bem para você, né? Nem é para a pessoa que está sendo perdoada, é para você mesmo, né? Mas continua do permita que ele se apaixone por você. Então, aí eu criei esse conteúdo e agora eu estou lançando ele na internet. E quando vai ser isso? Então, tá em fase de lançamento, né? Eu vou até lançar um produto um pouquinho menor para depois lançar o permita. Eu acho que em agosto a gente lança. E como chama esse produto menor que você vai lançar? É um segredo? Ainda é. Ah, não precisa falar. Aqui a gente não conta segredo. Não, mas quem quiser entrar no meu site depois... Aí sim, vai estar saindo, pode deixar. Mas encerramos sobre... Encerramos sobre permita. Gente, esse tema, permita-se que ele se apaixone por você, é encantador, não é? Muito bom. Muito bem. E como que um processo de coaching, Margarete, pode ajudar um casamento que pode estar sendo mais para menos do que para mais? Então, vem a minha formação agora, que também é minha surpresa aqui, que eu vim também falar isso com você, que é o coaching de relacionamento conjugal. E como pode ajudar? Pode ajudar porque, veja bem, por incrível que pareça, Beth, você sabe no mundo qual o casamento que dura mais? Não. Indiano. É mesmo? Indiano. Sabe por quê? Por que razão? Porque é um casamento arrumado. É um casamento... Mas lá não é combinado? Vai casar com 15 anos? Você vai casar com você, não é? Quando eles se juntam, eles sabem que eu não sei nada sobre você. Você não sabe nada sobre mim. Então, não é a falta de expectativa, é saber que tem que funcionar. Nossa, eu não sabia mesmo. Quando os dois se juntam, eles sabem
que aquilo vai ter que funcionar. Eles não se juntam sabendo que eles podem se separar. Eles se juntam sabendo que eles têm que se unir. Então, é a mesma coisa que você abrir uma empresa. Você conhece alguém que abriu uma empresa e falou assim, acabei de abrir minha empresa, ai, agora eu posso descansar. Maquela, aí que vai começar, né? Então, a pessoa tem que entender que quando ela se casa, é um investimento e ela tem que trabalhar numa série de coisas para estar bem com a pessoa. Só que tem um adendo maior. Quando você abre uma empresa que você abre com o coração, que é aquilo que você quer, você põe uma cara de amor. Agora, você imagina quando você se junta com alguém que você ama. E aí você tem que trabalhar numa série de áreas para você saber que vai dar certo. Importante a tolerância, né? Levar uma caixa cheia de tolerância, porque se não houver tolerância numa relação, tem mais coisas. Tem você vai contar? Coisa. Vou contar muita coisa. Faz favor, então. Então, nós estamos falando sobre um casamento que pode, se fizer um coaching de relacionamento, ele pode voltar daquele estado deteriorado para uma harmonia maior. Como é que isso funciona? Então, porque esse processo é um processo maior do que o processo de coaching normal. Ele não leva 10 semanas, ele leva até 20 semanas. Nossa, bastante. Dependendo do casal, pode e ser... vão os dois? Não necessariamente. Eu até prefiro separado. Mas você atende o marido e a esposa ou só a mulher fazendo de ajuda? Ou só o marido fazendo. Ah, é? Ou um ou outro. Sim. Se os dois quiserem fazer, nossa. Porque daí vira um bate-boca, né? Ninguém vai se entender. Não. Se os dois quiserem fazer separadamente. Separadamente? Fazer o processo em si, mas separadamente. Quando eu fiz a minha formação, eles dizem que pode fazer o casal juntos, mas a sessão fica muito grande. Sim. Porque ela tem que ter 1h30. Normalmente na sessão de coaching tem 1h30, mas os dois, 1h30 é pouco para os dois. Então eu trabalho separadamente. E um só precisa trabalhar. Porque e como é que cura o outro, se é que tem alguma coisa que curar? Se você quer mudanças, faça mudanças. Mude você, né? Se você tem uma atitude em relação à pessoa e tem uma resposta, uma vez que você mude a sua atitude, a resposta vai mudar. Essa frase é boa, hein, gente? Se você quer mudanças, faça mudanças. Ai, adoro. O Deepak Chopra que fala, como é que ele fala? Se você quiser, como é que eu faço para arranjar um grande amor? Ele fala, seja tudo o que você quer, buscar nesse grande amor. Então, é tudo parte da gente. Aliás, você cita umas pessoas aqui que eu amo, viu? Mais identidade que nós temos. Já que nós estamos falando de amor, e já que nós não estamos no nosso estúdio, não tem piano, eu gravei para você um take lá do salão de baixo, quando eu existia lá o piano, que era com aquele cenário vermelho. Então, eu vou pedir agora para nossa técnica para colocar, chama-se um dos temas mais lindas do Tom Jobim e Vinícius. E você sabe de quando é essa música? 1958. Eu fui pesquisar na internet. Eu sei que vou te amar. Pode? Nossa. Eu era criancinha ainda. Então vamos lá, gente. Sérgio, vamos rodar. Eu tenho certeza que eu vou amar vocês por toda a minha vida.
Voltamos, né? Então, Margarete, serviu uma música para você? Maravilhosa. E para quem ouviu aí, bem gostoso ouvir essa música na companhia de alguém, né? Ai, com tantas emoções, a gente vai agora para o nosso intervalo. E daqui a pouco nós estamos aqui, traz a pipoca, não saia daí, porque a Margarete vai falar muito mais ainda sobre relacionamento e sobre quem quer arrumar um amor. Que tal? Até já! Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Voltamos! Ainda bem que eles avisam que nós estamos voltando. E como eu sempre falo, né? Precisava gravar esse intervalo, os bastidores, porque a gente aprende tanto. Eu estou aqui com a Margarete Signorelli,
que veio falar sobre um assunto muito interessante e que aplica-se aos homens e às mulheres. Ela veio falar sobre o permita-se que ele se apaixone por você. Sorte dos homens se você permitir isso, né, Margarete? E nesse segundo bloco, agora nós vamos estar falando, ela trata de casais, né? Como é que você acha que esse processo pode, que o casal leve a repensar a separação, possa reverter um processo? Tem como? Tem como, uma vez que eles queiram. Primeira coisa, né? Se falar, olha, nosso casamento não tá legal, a gente resolveu fazer um processo, ou só ela resolveu fazer, ou só ele resolveu fazer. Se os dois fizerem, é maravilhoso. Porque, por que é diferente do processo de coaching, né? Do coaching individual? Eu trabalho somente com a pessoa, você é o personagem principal. Aqui, o personagem principal é a relação. Obviamente você vai trabalhar competências em você, mas o mais legal é que você sai na primeira sessão já com ações que você tem que fazer em relação ao seu casamento. Sim, em relação, eu digo casamento, pode ser qualquer tipo de relacionamento. Não precisa ser casado no papel, né? Não, qualquer relacionamento. Você tem um relacionamento, pra mim, eu quero trabalhar meu relacionamento, tá ótimo. Tá. Porque a gente pega a roda da relação, que tem uma série de coisas. E ali a gente enumera como você está feliz nessa parte do seu relacionamento, nessa. Na que tiver mais baixo, ou que tiver mais ou menos, você fala, olha, essa está mais baixa, mas eu quero trabalhar essa. É como se fosse fatias de pizza, né? É uma fatia de pizza. Não é? Exatamente. Que são partes da sua vida conjugal. E daí você fala, olha... E que também tem o financeiro ali. Tem o que entra? Financeiro, entra físico, entra estresse, entra nós dois juntos. Respeito. Não, mas não é por aí. É mais a relação em si, filhos. Ah, então, tá. é tudo que tá... Não é tão holístico, não é uma coisa tão vaga. É muito objetiva. Pontual. Nós dois juntos, nós dois sexualmente, nós dois no financeiro, a criação de filhos. Então, é uma série de coisas. O nosso financeiro individual e conjunto. Então, tem uma série de coisas ali que você fala, até viagens, como nós nos distraímos. Então, você fala, olha, eu quero trabalhar isso. Então, naquele momento, já vira uma meta, né, que chama uma intenção. Então, você já sai da primeira sessão já querendo. Então você já começa a notar que você começa a ter resultados no seu relacionamento. E você fazendo isso, deve ter feito com várias pessoas, tem uma das fatias que é mais preponderante, que reincide? Ou varia muito, não dá para você fazer uma pesquisa? Um é o financeiro, outro é o sexual, como é? Varia muito. O sexual, todo mundo tem um certo medo mesmo? de trabalhar. Porque existe a trava de um e do outro. Por incrível que pareça, a parte sexual é uma das partes mais difíceis de você comunicar ao outro. Ué, mas não há uma total liberação sexual? Liberação sexual, mas de você dizer onde é que pega, onde é que não pega, é muito delicado. É muito delicado. A pessoa não se abre. A pessoa não se abre, a pessoa nem sabe o que ela quer. Como em tudo que a gente acaba dizendo, a pessoa não sabe o que ela quer. Então, o que é que não tá bom? E às vezes precisa, principalmente se você está me abrindo para falar da parte sexual, mas lógico, às vezes existe uma culpa, colocando a culpa no outro, e que é alguma coisa que você precisa trabalhar fisicamente. Eu já começo falando, procure seu ginecologista ou você procure diz seu assim, se a mulher não tem um orgasmo ou se o homem... Se ela não está se sentindo lubrificada, às vezes ela não tem a libido. Então, eu já começo por aí. Vai no seu médico, no seu ginecologista e se o homem, eu falo que tal uma consulta, quanto tempo faz que você não vai no seu urologista. Então, começa por aí. Se existe um problema hormonal, um nível de hormônio que está baixo, então, equilibrou ali, agora vamos equilibrar o psicológico. Porque se equilibrar ali, você imagina, às vezes a mulher não está conseguindo se lubrificar ou não tem a libido porque a taxa de testosterona dela está baixa, progesterona, estradiol, tudo muda, né? E a mulher numa certa idade, ela tem o medo da menopausa. Verdade. Então ela foge de não, mas eu ainda tenho um pouco de menstruação, então não deve ser. Não deve ser. Vamos fazer um exame para saber se deve ou não? E não tem demérito nenhum, né? Esse deve ou não deve ser, você pode estar atrapalhando uma área tão importante do seu relacionamento, né? Por não querer encarar. E se tiver que encarar, meu Deus, nos anos 50 a mulher entrava na menopausa, era assim, ela entrou na menopausa.
Ou entrava uma louca, ou entrava uma deprimida. Hoje em dia não existe mais Imagina, isso. é normal, faz parte da vida. Faz parte da vida e você... E posso te dizer, eu acho que a mulher que se trabalha e que repõe seus hormônios, ela já não tem mais problema. Eu não quero mais ficar grávida, já tive os filhos ou decidi não ter. Vamos só nos divertir. Você tá toda feliz, toda equilibrada, é muito melhor. Que fala, não, eu já não falo mais sobre esse assunto, isso não faz mais parte da minha vida. Agora me veio à cabeça, já que nós estamos falando disso, a questão de lubrificar. Nada como uma boa conversa romântica, carícias, que lubrifica. Não precisa, às vezes nem precisa ir ao médico, a questão de não ter um trabalho anterior. Mas eu prefiro sempre começar com o médico. Sim, tá? tudo bem. Vai lá, faz seus exames, tá tudo zerado. Agora nós vamos saber o que você quer, o que você gosta, e daí falar pro outro. Esse foi um adendo bárbaro que nós colocamos aqui no programa. E quanto ao o processo do casal fazendo coaching, quantas sessões mais ou menos? Não acontece Não há menos do que 20. Menos do que 20? Não, porque a gente trabalha por setores. Então, a primeira coisa que você sai da sessão é realmente definindo qual a parte do seu relacionamento que você quer trabalhar, e aquilo vira uma meta até o final do nosso trabalho, tá? Que já vai andando. E depois, em cada sessão, eu mando uma pastinha antes para a pessoa que ela vai preencher uma série de coisas, porque às vezes acordos, às vezes expectativas reais ou irreais. Então, você preenche tudo e depois a gente discute na sessão. Entendi. E tudo parte de você. O que é que você pode fazer para mudar isso? Até, o que eu posso fazer? Eu posso me comunicar melhor com ele. Ou eu posso deixá-lo saber, porque às vezes a pessoa não sabe. Não fala, né? A mulher não fala e acha que deve saber. Expectativas reais e irreais é muito interessante, porque assim, expectativas irreais. Eu achei que a gente ia viajar todo ano. Peraí, mas ele te falou que todos os anos... Não, mas eu achei. E aí fica a mulher mais infeliz do mundo, porque achou que ia viajar todo ano. Tinha uma expectativa que não aconteceu, mas ninguém prometeu, né? E dentro das expectativas reais, eu queria ter filho, eu gostaria de ter filho. Mas você não comunicou para ele que você queria ter filho naquela época. Como também entra dentro dos acordos. Tá? Os acordos, o que é feito um relacionamento? De uma série de acordos. Então, um dos acordos, eu achei que ele quisesse ter filho, eu quero ter, e agora ele não... Até isso acontece. Nossa, ele não só quer fica ter. Sabendo depois que ele não quer? Olha o nível de falta de comunicação. De comunicação, Agora, quando existe um acordo também, então nós estamos juntos, tá? Então nós vamos ter filho ano que vem? Vamos ter filho ano que vem? Ou daqui a 2 anos? Tá legal. Só que antes ela resolve ter filho. Esses acordos têm que ser refeitos. Olha, conversar. Eu tô com muita vontade de ter filhos. Eu já vi que as nossas finanças estão dando. Podemos conversar sobre isso? Então, os acordos têm que ser sempre voltar e conversar sobre o assunto. Porque a pessoa vai rodando com a barriga, vai empurrando com a barriga o relacionamento. Quando olha para trás, fala, onde é que a gente se perdeu no outro? Não cumpriu, né? Não cumpriu. Não reacordou, né? Aquilo estava acordado dessa forma e a gente não conversou mais sobre o assunto. Vai cada um para um lado. É verdade. Quer dizer, se existe a possibilidade num coaching de você reatar, obviamente, porque você vai começar a descobrir que às vezes você não precisa fazer, não é um grande sacrifício. Às vezes você percebe que você só precisa mostrar para a pessoa que você precisa que ele te entenda. E existem formas de fazer isso. E formas muito, muito, muito boas. Eu quero te mostrar, uma vez eu conversando com a doutora Ana Paula, que ela é minha mentora, eu estudo antropologia há 25 anos, que aliás você tem que ir lá, porque aquele dia não deu certo, mas você vai. E ela me fez a seguinte analogia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Este é o homem, essa é a mulher. Quando ambos vão decidir por um namoro, um relacionamento, se casar, isto jamais poderá se tornar assim, tornar-se único. Para que funcione, é preciso que seja assim, que o homem tem a parte dele da individualidade, das suas coisas que ele gosta, a mulher também, ambos se respeitando, e esta parte aqui, do centro, a parte do centro é o que eles vão dividir, é o que eles vão compartilhar, é o que eles vão fazer os acordos. Agora, as partes laterais que estão vazias, a individualidade não dá. Se a pessoa gosta de jogar tênis, o outro quer dormir até meio-dia, vai fazer o quê?
Então, essa analogia para mim foi muito importante, eu gostei muito e eu divido com vocês. Nossa, eu amei. Não é bacana essa do anel? Maravilhoso. Então tá maravilhoso. emprestado, pode usar, doutora Ana Paula, que Porque sabe o que acontece com muitas mulheres, É. Beth? Ela fica casada há muito tempo. Tá. Aí ela chega e se separa, que acontece com muita gente. Aí ela vai pro supermercado. Aí quando ela enche aquele carrinho do supermercado, ela olha e fala, eu não gosto de nada daqui. Ela fazia tudo pelo marido. Ela fazia tudo pelo marido. E ela não sabe o que ela gosta. Agora, a culpa é dele? Claro que não. A responsabilidade é dela. Eu nunca falo em culpa, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Mas a responsabilidade é dela. Então é tipo, eu me perdi de mim mesma. Então no trabalho também tem um autoconhecimento, tem um nível de estresse, tem que trabalhar nos dois o nível de estresse. Isso realmente me estressa. Mas tem casamentos assim de 10 anos. Nossa, mas você nunca me falou que era tão importante pra você. Fala, mas eu achei que você ia perceber. Conversa, né? Conversa. E às vezes é tão simples, porque você fala, mas eu não vou falar, ele vai ficar bravo comigo. Mas peraí, então, como é que você vai conseguir que ele saiba? Você pode até deixar um bilhete, você pode até escrever pra você, se funciona, ótimo, perfeito. Mas se você não fala nada, ele continua fazendo. Ele não é adivinho, e nem Ele ela. não é adivinho. E ela também não. Às vezes o homem também não sabe como chegar na mulher. Eu fiz o Permita tem 5 horas de gravação. Eu ainda brinco e falo assim: se eu tivesse que fazer um Permita pros homens, eu ia ter que fazer 5 anos de gravação. E ainda ia chegar, gente, olha. Não meus deu amigos, ainda, não eu deu. quero pedir desculpa pra vocês, faz 5 anos que estamos juntos, mas eu continuo não conseguindo dizer o que tá na cabeça da mulher. Realmente, é uma caixinha de surpresas. Muito bem, você trabalha com pessoas solteiras, né? Lógico. Então, essa parte, meus ouvintes, meus internautas também queriam saber assim, como é que através dessa técnica você faz com que as pessoas achem um novo amor? Ou passem a procurar, né, um novo amor? Daí é o meu coach de relacionamento individual. É o individual. É maravilhoso. E você tem exemplos assim da pessoa que estava sozinha há anos e anos e acabou achando um grande amor? Então eu posso contar um exemplo, pra mim o mais lindo de todos. Gente, mas eu quero mais que você dê um exemplo. Olha, a minha cliente tinha 64 anos. Uau! 64... Não, 68, me desculpe, perdão. Nossa, 68 anos. Magrinha, super bonitinha, fazia faculdade na USP, tá? Já tinha feito direito e ela estava fazendo francês quando a gente se encontrou. Tá. Ela chorava, ela tinha ficado viúva há 4 e tinha tido um relacionamento de 3 péssimo. Que o moço realmente não era nada bom, não era nada bom pra ela. E aí a gente começou a trabalhar juntas, eu vou falar bem rapidinho pra conseguir contar a história toda. Começamos a trabalhar juntas, ela usava aqueles cílios, caía assim, de tanto que ela chorava. Nossa. E ela fez o processo perfeito. As 10 semanas ela fez direitinho. Quando chegou na 5ª semana, eu falei assim, olha, tá na hora de você sair de casa, ela tinha motorista, eu falei, deixa o motorista, vai sair sozinha. Aí na outra semana ela chegou com um cartão e falou assim, o que eu faço com esse cartão? Eu falei, o que é isso? Ela falou, eu fui no banco, peguei um número e 2 cadeiras depois tinha um senhor de 74, por isso que eu lembro, ela 68, ele 74. Ele sentou do lado dela e eles ficaram 4 horas conversando. Nossa Senhora, no banco! No banco. Ele foi embora e ele deu o cartão pra ela, mas não deu o telefone dele. Eu falei, você é a mulher de ligar, pode ligar. Teve um problema que a filha dele atendeu o telefone, ele estava dormindo, eu tô tentando resumir, tá? E ele não ligou de volta. Passou mais uma semana, ela falou, o que eu faço? Eu falei, vamos deixar quieto por enquanto. Ele realmente, alguma coisa aconteceu, senão ele não daria o telefone. E levou ela até o carro, super gentil. Nossa, e 4 horas de conversa não pagam, né? 4 horas. O gerente só estava olhando os dois, e ele era gerente dos dois. Ela nessa semana voltou no banco. Quando ela voltou no banco e ela saiu do banco e foi embora, o gerente ligou para ela. Dona Maria Augusta, falou o nome dela. O senhor Hans está aqui. Ela falou, Aí ele falou, está pedindo se a senhora pode voltar para o banco. Ela, não posso. Aí ele falou, então eu quero saber se a senhora pode, ele está querendo saber se a senhora pode encontrá-la no Shopping Guatemi, onde tem um piano. Aí ela falou, lá eu vou. Fofa. Ela foi. E ela me falou, eu nunca mais vou esquecer. Ela falou, eu estava sentada e vi ele chegando, e ele chegou com uma pilha de álbuns. Aí ele se sentou, a segunda vez que eles se viam, ele sentou e falou assim, eu queria que você conhecesse toda a minha vida. E eu achei que era um bom começo, eu começar com as fotos para eu poder te falar toda a minha vida. Ai, que porque lindo. eu quero
passar o resto dos meus dias com você. No segundo encontro? No segundo encontro, e ela morreu nos braços dele. Que lindo! Eles ficaram, eu sei disso porque depois de alguns anos eu a procurei, e quando eu procurei, aí a funcionária me contou. Nossa! E ela falou, dá até eles nome. tiveram, nossa, Foi você não linda sabe a que história. eu chorei. Imagina. Porque eles passaram, eu acho que eles passaram uns 3 anos juntos, viajaram à Alemanha, ela já estava com problema. E ela falou, ela nunca deixou de acompanhá-lo. E eles ficaram o tempo todo e ela faleceu nos braços. Quando tá escrito nas estrelas, pode ser daqui mesmo do lado, pode estar do outro lado do oceano, não é mesmo? Um dia eu vou escrever um livro, porque eu tenho cada história linda. Ah, mas eu sou sua fã, você sabe que eu tô lá, né? Vamos falar de EFT, porque o nosso programa tá terminando. Ai, gente, e não tem que pode falar o que deixar. é EFT. Eu adoro falar essa palavra. Emotional Freedom Techniques. Por favor. Bom, é uma técnica de liberação emocional que trabalha dores e emoções. E a gente trabalha em alguns pontos de acupuntura para trabalhar a emoção e a dor, a emoção negativa, todas as emoções negativas. Então, é uma técnica extremamente poderosa. Eu sou hoje certificada, né? Eu estou dentro do site do Gary. Tá com o bam lá, O Gary O Gary é pessoa o que criador da desenvolveu, técnica. é o criador, é o que desenvolveu, que veio do TFT, que é o Roger Callahan que desenvolveu o TFT. E aí E o que é TFT? É Thought Field Therapy. É a terapia do campo do pensamento. Existem várias sequências. E o Gary, como um bom aluno, e como um bom engenheiro, que ele é engenheiro civil, ele pegou todas as sequências do TFT e formou o EFT e fez uma sequência só, que são 9 pontos de acupuntura. É uma técnica que eu não posso nem te dizer o poder dela, tanto para trabalhar as emoções negativas, como para trabalhar qualquer tipo, as dores, né? Porque também toda dor tem uma emoção ligada. Então, olha... E se alguém quiser saber mais exatamente, fala aqui para mim. Então, entra no meu site, né? www.conexãocoach.com.br, o Conexão com X, o coach é C-O-A-C-H. Aí você vai em vídeos e você clica, vai ter vários tipos de vídeos, você clica no EFT, o primeiro vídeo tem 7 minutos, em que o Gary, ele não ensina a fazer, mas ele mostra os resultados do EFT em várias áreas. Você tem algum para dar de exemplo? De um exemplo meus? um exemplo seu. Não, mas aí depois tem todos os meus vídeos, e eu tenho um monte, acho que eu tenho uns 10 vídeos, que eu tanto trabalho, que eu tanto mostro como trabalhar alguma dor pontual ou uma emoção. Aí as pessoas me perguntam, mas por que você faz vídeo de EFT se você é terapeuta em EFT? Pela generosidade de que eu quero que todo mundo tenha acesso. Logicamente, se você precisa trabalhar uma coisa mais profunda, você procura um terapeuta em EFT. Mas porque o Gary faz exatamente isso. Ele ensina, ele quer que ele mais quer compartilhar para espalhar, né? Lógico, no entanto que uma vez que eu conheci o EFT na minha vida e ele transformou a minha vida, o maior divisor de águas na minha vida, e isso se tornou uma missão para mim, e todo o processo de coaching que eu faço, eu ensino a fazer o EFT. Mas já chegar para a mulher e chegar para a mulher e falar assim, você tem nas suas mãos as suas emoções, nunca mais você vai perder o seu equilíbrio nas suas emoções. É o maior presente que uma mulher pode receber. Nossa, maravilhoso. Você pode mostrar quais são os pontos? Aqui, posso? Temos tempo? Dá tempo. Aqui nesse... É que se eu vou falar, a pessoa não vai entender muito bem, mas nesse ponto é onde a gente determina o que a gente vai trabalhar, ou a dor ou a emoção, e esse é o primeiro ponto onde a gente fala a frase do EFT. Apesar de, se você vai trabalhar uma dor, uma emoção, apesar de eu estar ansiosa, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. EFT são duas coisas. Em primeiro lugar, você tem que focar naquilo. Se você fizer EFT olhando para o lado, assistindo televisão, não vai acontecer nada. Se você fizer EFT focada, você vai se surpreender. Então aqui é onde fala a frase, depois no topo da cabeça, onde tem uma junção de 100 pontos de acupuntura. Entre os olhos, ao lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queixo, 2 dedos abaixo das clavículas e abaixo dos braços. E aí a hora que vai estar batendo nos outros pontos, vai falando que não... Só negativo. Então, EFT são duas coisas, 1, foco, e 2, só fala negativo. As pessoas têm uma resistência, né? E acham muito esquisito, aí eu falo, quer falar positivo, quer fazer PNL, positivismo? Perfeito. Funciona também? Não, quando você não está fazendo EFT. Quando você está fazendo EFT, você só fala o negativo, porque é quando tem um pensamento ou algum trauma, alguma coisa negativa que acontece, é onde você tem a interrupção do fluxo energético. E ao fazer disso, você está mexendo nos pontos energéticos? Quando você está batendo no ponto de acupuntura,
ruptura falando negativo ou pensando no Uma negativo... ruptura? Eu não digo que é ruptura, porque se você pensar, rompeu não vai juntar. Eu digo que é um nó. Porque a hora que você bate pensando naquilo que você está trabalhando, você faz isso, você desfaz o nó. Desfaz o nó, mas fica conectado, né? Lógico, porque são seus meridianos, é onde está correndo a sua energia. Bacana. Então você desfaz aquele nó e a sua energia corre. É impressionante. Eu sempre digo, se você tiver que testar o EFT a princípio, sempre teste numa dor. Porque é onde você vai sentir, nossa, será que essa dor passou? Como foi? Dor de cabeça, qualquer coisa assim. Dor pontual. Nunca deixe, por favor, o EFT. Bom, eu sou testemunha, né? Porque, só pra vocês saberem, eu já fiz coach de transformação. Naquela época não era de relacionamento, né? Era de transformação. Já tinha alguma coisa? Quando é só no coaching que me forma no Brasil, chama de desenvolvimento. Transformação é quando você trabalha várias competências em 2 semanas. Aprovei, adorei conviver com essa pessoa linda. E agora, lamentavelmente, nós estamos terminando o nosso programa. Vou trazer de novo a Margarete aqui. E eu queria 2 coisas. Uma, me responda, você está na sua missão? Total. Se sente realizada? Nunca estive tanto e cada vez Percebe mais. que isso te completa? Total. É tão importante a pessoa estar fazendo o que gosta, não é, Margarete? E o bem, né, que você está fazendo para os outros. E pensando nessa missão, eu gostaria que, para encerrar o nosso programa, você deixasse uma mensagem. Não é só para as mulheres, porque não é só uma mensagem, não. Uma mensagem que fosse para os dois, para o homem e para a mulher. Vamos lá, Margarete. Nossa, você me pegou agora, hein? Bom, de tudo que eu trabalho, o que eu percebo é que as pessoas não se conhecem e não se amam. Então, se eu pudesse te dizer alguma coisa, aprenda a se amar. É como um quadro de arte contemporânea que você não conhece, você acha que é muito estranho. Você acha que não tem graça nenhuma. A partir do momento que você sabe como aquele quadro foi feito, você começa a admirá-lo. E isso tem que ser você. Você tem que se conhecer para se admirar e se amar. E poder ser amado. É emocionante. Guardem essa mensagem, porque é disso que a gente vive. Autoconhecer-se tem nada com autoajuda. É saber quem é você. Você sabe quem é você? Margarete, muito obrigado. Obrigada, querida. Obrigadão Obrigada por vocês nos ouvirem. E a cada semana eu tenho mais orgulho, mais satisfação de que o programa Sintonia está se tornando um programa conhecido como o programa do bem. Olha que legal. As pessoas mandam comentários, nossa, mas é tão bom, a gente não vê nenhuma má notícia. Já temos mais de 90 programas. Você que está vendo esse, pode entrar lá no site da Beth Ripoli, tem todos já escolhidinhos, prontinhos para você ver. E saiba, se a gente ouve boas notícias, muda o estado interno, não é? Total. Do que ouvir má notícia e dormir com a coisa na cabeça. Então, agradeço você que me ouve e na semana que vem estaremos aqui com mais um assunto interessante e mais um entrevistado para lá de instigante. Até mais. Obrigada pela sua audiência.